Bem, agora nós vamos resolver essa questão 3, em que a gente vai considerar a função cujo esboço está na figura 2. Então a figura é essa aqui à direita. Essa figura aqui à esquerda a gente vai usar apenas para compreender melhor o gráfico que está à direita e o que está sendo pedido. E a gente quer determinar as derivadas parciais, o sinal das derivadas parciais no ponto 0,5, 0,5. Bem, o ponto 0,5, 0,5 é esse aqui. Y é igual a 0,5 e x é igual a 0,5. E aí, traçando segmentos paralelos aos eixos, a gente vai encontrar esse ponto no plano xy, e lá no gráfico da função a gente vai encontrar algo mais ou menos aqui, certo? E aí o que a gente vai fazer para entender o sinal da derivada parcial em relação a x? Bem, nós temos uma função z igual a f de xy, cujo gráfico está ali à direita. E na derivada parcial em relação a x, a gente entende que y está fixo e igual a 0,5 ou 0,5. Quando a gente fixa y igual a 0,5, a gente tem z igual a f de x, com y agora igual a 0,5. Isso resulta em uma função que depende apenas da variável x. Por exemplo, se z é igual a x2 mais y2, quando o y é igual a 0,5, a gente tem z igual a x ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, o que é uma função de x apenas, como nós escrevemos ali em cima. Então, nós não temos a expressão para a função, nós não temos uma expressão como essa, não tem como calcular isso pelas derivadas, regras de derivação, mas a mecânica, né, o conceito da coisa é esse aqui. Então, vamos apagar esse rascunhozinho. Bem, então voltando à nossa ideia. Quando você fixa y igual a 0,5, é isso que está sendo feito aqui. A gente está fixando y igual a b, que é igual a 0,5. O que a gente obtém é algo que depende apenas de x, certo? Então, para cada valor de x para y igual a 0,5, nós temos um valor de z diferente no gráfico da função. Então, essa curva aqui é o gráfico da função z igual a g de x. E a derivada dessa função é exatamente a derivada parcial em relação a x. Nesse caso aqui, no ponto AB, ou seja, quando x é igual a A. Então é esse o raciocínio que a gente vai usar no nosso exemplo aqui. Só que atenção que o eixo x, que está nessa direção, na figura à esquerda, o eixo x ele está numa direção um pouco diferente na figura à direita. Então o que a gente faz é, partindo do ponto dado, eu vou reforçar ele aqui, porque eu passei por cima, né? Partindo do ponto dado lá no gráfico, a gente vai caminhar na direção de x positivo. E a direção de x positivo é essa aqui. Nesse gráfico à esquerda, como a gente está descendo no gráfico, como essa reta tem coeficiente angular negativo nessa direção e nesse sentido, a gente entende que esse coeficiente angular, essa derivada parcial em relação a x, ela é negativa. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Partindo do ponto dado do gráfico, a gente vai caminhar na direção de x positivo, e nesse caso, caminhando nessa direção, a gente enxerga o movimento ascendente, né? A gente aumenta o valor da nossa coordenada z quando a gente caminha
na direção do eixo x, ou seja, quando x aumenta, partindo do ponto 0,5, 0,5. Então, a gente conclui que a derivada parcial em relação a x nesse ponto, ela é positiva, porque a função ela é crescente. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, partindo desse nosso ponto, que está aproximadamente aqui, a gente vai caminhar na direção de y positivo. E a direção em que y cresce é essa aqui. Quando nós caminhamos nessa direção, lá no gráfico a gente vê o valor de z diminuir, né? E aí, nesse caso, a gente conclui que a derivada parcial em relação a y no ponto 0,5, 0,5 é negativo. Pelo mesmo motivo, só que agora caminhando na direção de y positivo. E aqui é importante sempre se atentar à legenda, certo? Aqui a gente está vendo y nessa direção e x nessa direção. Um erro bem comum é a pessoa considerar x, na derivada parcial em relação a x, ela pensar num deslocamento para a direita, porque é isso que a gente faz usualmente. Só que isso aqui estaria errado, porque na derivada parcial, a gente caminha no sentido positivo de x, de acordo com a legenda, para a esquerda. E na direção do eixo y, a gente vai caminhar para frente, digamos assim, né? Porque esse é o sentido positivo do eixo y desse esboço. Bem, e agora, como que a gente vai fazer na derivada parcial de segunda ordem em relação a x? Bem, aqui a gente vai voltar para o conceito de segunda derivada de cálculo 1. Então, aqui a gente tem uma função y igual a f de x, lá de cálculo 1. Tá? Então, aqui, o que a gente vai observar? Nesse gráfico, que é só um exemplo, né? A gente tem essa parte aqui à esquerda, em que a concavidade é positiva, e essa outra parte à esquerda, em que a concavidade é negativa. Então, quando a concavidade é positiva, a segunda derivada da função é positiva, e quando a segunda derivada é negativa, a gente tem concavidade para baixo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Essa aqui é a curva que a gente tem na direção do eixo x, que é a curva que a gente tem ilustrada nesse gráfico à esquerda, quando a gente fixa y e olha para a direção do x. Então, a gente tem aqui y igual a 0,5 fixo. Na direção do x, a gente tem essa curva. Aqui a gente tem concavidade positiva para essa curvinha laranja, o que significa que a derivada parcial em relação a x, no nosso ponto, ela é positiva. Então, vou escrever aqui. Derivada parcial segunda em relação a x no ponto 0,5, 0,5 é positivo. E agora a gente vai repetir a ideia para a derivada parcial em relação a y. Vamos apagar aqui. Então, o ponto do gráfico, que corresponde a x é igual a 0,5 e y é igual a 0,5, está aqui. A gente está marcando lá embaixo, x é igual a 0,5, e a gente vai pensar na curva que a gente obtém agora na direção do eixo y, que é essa aqui. Então, a gente está vendo algo decrescente, só que nessa curva a gente está vendo concavidade negativa. Concavidade negativa te dá uma segunda derivada negativa. Então, a derivada parcial segunda em relação a y, no ponto dado, é negativa. E esse exercício é bastante importante, porque nele nós não temos uma expressão para a função
como exponencial de x, menos y ao quadrado, etc. Isso não existe nesse exercício. A gente não pode fazer esse cálculo diretamente. Então aqui é só uma interpretação de gráfico mesmo, e isso é bastante importante porque muitas vezes em situações reais, em aplicações, nós não temos uma expressão para função como essa. Então nós temos que trabalhar com derivadas parciais no nível mais conceitual, que foi o que fizemos aqui.